O Tesouro Direto é um dos locais mais seguros onde a gente pode investir o nosso dinheiro aqui no país. Mas eu sei que muitas pessoas já passaram ali por alguma situação parecida com essa. Você abre a conta do seu banco, da sua corretora, e vê o saldo que você tem investido no Tesouro Direto negativo. E você se assusta e fala, caraca, eu tô perdendo dinheiro? Como que eu tô perdendo dinheiro se eu tô investindo no lugar mais seguro do país? Se você já passou por essa situação e se você quer saber se é possível de fato a gente perder dinheiro investindo no Tesouro Direto, fica nesse vídeo que ele vai ser para você. E por que o Tesouro Direto é um investimento tão seguro? Porque eu já vi algumas pessoas falando, né? Ah, eu invisto no Tesouro Direto, vou estar emprestando dinheiro para o governo? Sei não, hein? Vou emprestar dinheiro para esse governo? Não tô afim de prestar, vou tomar calote. Gente, não é bem assim. Porque quando a gente investe no Tesouro Direto, o nosso dinheiro ele é assegurado pelo nosso Tesouro Nacional. E o Tesouro Nacional, ele é o órgão que recebe e administra todo o dinheiro do nosso país. É como se fosse o caixa do nosso país. Então não é tão simples assim a gente simplesmente tomar um calote quando a gente investe no Tesouro Direto. Até porque você pode ter certeza que se a gente chegar no nível do Tesouro Nacional dar calote, a situação do nosso país, a economia do nosso país, ele não vai estar nada boa. E com certeza os bancões e bancos por aí vão estar numa situação bem pior. Então é justamente por isso que quando a gente investe no Tesouro Direto, ele é considerado um dos investimentos mais seguros que a gente tem no nosso país. E como a gente sabe, para a gente investir no Tesouro Direto, a gente pode investir diretamente pelo site deles, tesourodireto.com.br, ou a gente pode investir através do nosso banco ou da nossa corretora. Partindo desse princípio, para a gente saber como a gente pode perder dinheiro de fato investindo no Tesouro Direto, a gente precisa entrar no site aqui do Tesouro para entender melhor quais são os tipos de título e quais são os títulos que a gente pode eventualmente perder dinheiro. Como a gente pode ver aqui, os principais títulos do Tesouro Direto é o Tesouro Pré-fixado, o Tesouro Selic e o nosso famoso Tesouro IPCA. Então, resumo para você, caso você não entenda sobre esses títulos, vamos lá. O Tesouro Pré-fixado 2027. O número aqui no final significa o vencimento desse título, ou seja, quando a gente vai resgatar o nosso dinheiro, aquele dinheiro que a gente investiu. Então, o Tesouro Pré-fixado 2027, com uma rentabilidade anual de 10,03%, ou seja, num Tesouro Pré-fixado, a gente já sabe a nossa rentabilidade. Nesse caso, ele está falando aqui para gente que a gente vai receber 10,03% ao ano até o vencimento desse título. E ele fala aqui para gente o vencimento desse título. É no dia 1º de janeiro de 2027. Então, se hoje eu investir nesse Tesouro Pré-fixado, o meu dinheiro vai render 10,03% ao ano até o dia 1º de janeiro de 2027, que é quando eu vou poder resgatar esse meu dinheiro. O investimento mínimo ele já mostra pra gente que é um investimento de R$ 30,59. Então, se a gente tiver no mínimo esse valor, a gente já consegue investir no Tesouro Pré-fixado 2027. O Tesouro Pré-fixado 2031 é exatamente a mesma coisa. O que vai mudar? Vai mudar o vencimento. O vencimento dele é em 2031, no caso, dia 1º de janeiro de 2031, e a taxa dele é diferente. A taxa dele é de 10,81% ao ano. Já o Tesouro Selic, a gente não sabe qual é a nossa rentabilidade. A gente pode ver aqui que no Tesouro Pré-fixado ele fala pra gente, a nossa rentabilidade é de 10,03% ao ano. Já no Tesouro Selic, ele não fala pra gente. Ele fala que a nossa rentabilidade vai ser de acordo com a nossa taxa Selic. Então, se a nossa taxa Selic aumentar, o nosso rendimento vai ser maior. Se a nossa taxa Selic cair, o nosso rendimento vai ser menor, porque ele é um investimento pós-fixado. Ele vai depender da performance da nossa taxa Selic. E como a gente pode ver, o esquema é o mesmo. O ano aqui significa o vencimento. O vencimento do Tesouro Selic de 2027 é no dia 1º de março de 2027. A gente vai entender melhor aqui nesse vídeo a questão do resgate, porque eu não estou falando aqui em questão de quando a gente pode resgatar o nosso dinheiro. Tá? Então, como a gente falou, o Tesouro Selic vai render a nossa taxa Selic mais uma taxinha pré-fixada bem pequenininha. O investimento mínimo hoje do Tesouro Selic é de R$ 145,21. Já o Tesouro IPCA, o mesmo esquema. O ano significa o vencimento. O Tesouro IPCA, qual vai ser a rentabilidade dele? Vai ser o nosso IPCA, que é a nossa inflação, mais uma taxa de 5,55%. O que isso significa? Significa que se a gente investisse hoje no Tesouro IPCA 2029, o nosso dinheiro iria render até o dia 15 de maio de 2029, que é o vencimento desse título, IPCA mais 5,55% ao ano. Isso significa que o nosso dinheiro estaria sendo protegido pela inflação e a gente estaria tendo um ganho real de 5,55%, porque a gente estaria ganhando 5,55% além da nossa inflação. O investimento mínimo hoje do Tesouro IPCA é de R$ 32,12.
Em relação ao resgate, por que eu estou falando aqui em relação ao resgate de uma forma separada? Porque é aí que a gente vai entender possíveis perdas que a gente vê no Tesouro Direto. Em relação ao Tesouro Selic, você pode ver que você vai ter uma certa facilidade de resgatar esse dinheiro. Raramente você vai ver uma rentabilidade negativa no Tesouro Selic. É muito raro e quando isso eventualmente acontece, é uma coisa muito pequena, é uma rentabilidade negativa muito pequena, porque o Tesouro Selic, ele sofre marcação a mercado, que é isso que a gente vai falar nesse vídeo, mas ele não sofre muito, ele sofre muito pouco e é bem difícil a gente ter uma rentabilidade negativa no Tesouro Selic. Para o dinheiro cair na nossa conta no mesmo dia, ele precisa ser resgatado entre 9h30 da manhã e as 13 horas. Se ele for resgatado dentro desse período, o dinheiro cai na nossa conta no mesmo dia. Caso seja fora desse período, o dinheiro só vai cair na nossa conta no próximo dia útil. E justamente por esse evento de uma rentabilidade negativa no Tesouro Selic ser um evento bem raro, que torna ele uma das opções mais procuradas por muitos investidores, principalmente os investidores que querem investir um dinheiro de curto prazo, ou aqueles investidores que querem colocar um dinheiro ali que ele quer resgatar a qualquer momento, ou até mesmo uma parte da sua reserva de emergência. Por quê? Porque ele dificilmente, raramente terá a possibilidade de resgatar o dinheiro dele no negativo. Porque, como a gente sabe, a gente pode resgatar os nossos investimentos do Tesouro Direto em qualquer dia útil, de segunda a sexta-feira, contanto que seja dentro do horário comercial. Só que beleza, Bruna, tá falando muito bonito, eu não sei o que é marcação a mercado. Marcação a mercado nada mais nada menos é do que a atualização do preço do seu título caso você decidisse vender ele hoje. Então vamos supor, quando você abre a sua corretora e você investe no Tesouro IPCA com vencimento em 2029 e você vê que a sua rentabilidade está negativa. Por quê? Porque caso você quisesse vender o seu título do Tesouro IPCA antecipadamente, ele está sendo marcado a mercado, ou seja, o preço daquele título hoje, se você quisesse vender, estaria sendo menor do que o preço que você pagou quando você investiu. Por isso que a rentabilidade dele está negativa. Significa que você está perdendo dinheiro? Não. Significa que você só vai perder esse dinheiro se você vender o seu título. Se você não vender o seu título, você vai continuar com a sua rentabilidade acordada até o vencimento. E para a gente entender melhor, vamos voltar aqui para o site do Tesouro Direto. A gente tem uma coisa aqui chamada preço unitário. Como a gente pode ver, o Tesouro Pré-fixado 2027, o preço unitário dele é R$ 764,78. E uma coisa que a gente tem que entender é, qualquer título pré-fixado, ele vai ter o seu preço unitário em R$ 1.000 no seu vencimento. E o que isso significa? Significa que, da data de hoje, 8 de março de 2023, esses R$ 764,78 precisa render 10,03% ao ano, para que no dia 1º de janeiro de 2027, o preço unitário dele seja R$ 1.000. Porque, independentemente do que aconteça, o preço unitário desse título valerá R$ 1.000 no seu vencimento. E é aí que a gente começa a entender melhor um pouco do efeito da marcação a mercado. Por quê? Essa taxa aqui de 10,03, ela varia. Se você entrar aqui no site do Tesouro Direto na segunda-feira, na semana que vem, essa rentabilidade ela vai estar diferente, porque ela vai variar dependendo de vários fatores, tá? Dependendo da projeção das taxas de juros do nosso país, dependendo da situação fiscal do nosso país, enfim, vários fatores alteram ali a rentabilidade dos títulos do Tesouro Direto. Então, devido ao fato dessa rentabilidade estar sempre mudando, que a gente tem a famosa marcação a mercado. E como que isso altera? A gente sabe que no vencimento esse título aqui tem que valer R$ 1.000, beleza? Beleza. Vamos supor que na semana que vem você entre aqui e o Tesouro Pré-fixado esteja com uma rentabilidade de 15%. Exemplo, eu sei que é um número bem aleatório, mas vamos supor que ele esteja rendendo 15% ao ano. Você concorda comigo que se esse valor aqui ficar rendendo 15% ao ano até a data do dia 1º de janeiro de 2027, ele não vai estar valendo R$ 1.000, ele vai estar valendo mais do que R$ 1.000. E isso não pode acontecer, porque o preço unitário tem que ser R$ 1.000 no vencimento. Então, para compensar isso, quando a rentabilidade do título aumenta, o preço unitário dele cai. Porque assim, esse novo valor, rendendo 15% ao mês, vai valer R$ 1.000 no vencimento. E é justamente por isso que quando você entra ali no seu banco, na sua corretora, e você vê ali, por exemplo, o Tesouro Pré-fixado que você investiu com uma rentabilidade negativa, é a marcação a mercado acontecendo. Por quê? Porque a rentabilidade desse título subiu, o preço unitário dele hoje está menor do que o preço que você pagou quando você investiu, e aí está aparecendo para você uma rentabilidade negativa, porque você pagou um preço unitário maior
do que o preço unitário sendo negociado hoje. Mas isso significa que você está perdendo dinheiro? Não, volto a repetir. Você só vai de fato perder o dinheiro se você vender, se você resgatar esse dinheiro. Se você não resgatar, o seu dinheiro vai ficar tendo essas flutuações e no vencimento você vai receber exatamente o que foi acordado no momento que você investiu. E quais títulos ocorrem essa marcação ao mercado? O Tesouro Pré-fixado e o Tesouro IPCA. Esses dois tipos de título são os que a gente mais sente o efeito da marcação a mercado. Como eu citei no vídeo, o Tesouro Selic é o que menos sente, na verdade é bem raro ele sentir efeito de marcação a mercado e por isso, como eu falei, ele é muito utilizado para dinheiros de curto prazo, aquele dinheiro ali que a gente quer resgatar a qualquer momento, e muitos investidores utilizam o Tesouro Selic como uma fonte ali, como uma forma dele conseguir investir parte da sua reserva de emergência, porque ele sabe que ele dificilmente, na verdade raramente, vai sofrer efeitos de marcação a mercado. Então, se você tem um dinheiro que você quer resgatar ele a qualquer momento, nunca invista no Tesouro Pré-fixado ou no Tesouro IPCA, porque você vai sofrer a marcação a mercado e, às vezes, acabar resgatando o seu dinheiro negativo. Então você percebeu que pedir o resgate do seu dinheiro no Tesouro Direto é possível em todos os dias úteis da semana, tá? A diferença é que, para o Tesouro Pré-fixado e para o Tesouro IPCA, você corre o risco de resgatar o seu dinheiro no negativo. Já no Tesouro Selic, você pode pedir o seu resgate também nos dias úteis da semana e raramente você terá um efeito negativo no dinheiro que você investiu. E muitos investidores que estão ali mais por dentro das projeções das taxas de juros do país, eles ganham com essa marcação a mercado. Por quê? Porque, como a gente falou, quando a rentabilidade do título sobe, o preço dele cai. E assim, ao contrário, quando a rentabilidade do título cai, o preço do título sobe. Então, quando a gente está lá com a nossa taxa Selic em patamares altíssimos, como ela estava, em quase 14% ao ano, quem entende ali em questão de juros ali do país, começou a ver uma possível tendência de queda da nossa taxa de juros, eles começaram a investir nesses títulos pré-fixados. Por quê? Porque se a nossa taxa de juros está caindo, se a projeção é que a nossa taxa de juros ela fique menor, automaticamente esses investimentos no Tesouro Direto, eles vão passar a render menos. E como a gente acabou de falar, quando a rentabilidade do título cai, o preço do título sobe. Então você compra o seu título a um preço, daqui a um tempo o preço dele vai estar maior ainda. E é exatamente aí que os investidores ganham com a marcação a mercado. Mas muitos investidores, eles não têm consciência sobre a marcação a mercado e eles não querem aplicar marcação a mercado para os seus investimentos. Então, se você é desse tipo de investidor, ou que não entende de marcação a mercado, ou que não quer aplicar ela para os seus investimentos, somente invista em tesouro pré-fixado, em tesouro IPCA, para resgatar no vencimento, que assim você não terá risco de perder o seu dinheiro no Tesouro Direto. Como eu falei, Tesouro Selic é bem mais tranquilo, você pode investir para dinheiros de curto prazo. E no final das contas, quais são as taxas e custos que a gente tem quando a gente investe no Tesouro Direto? Que eu sei que isso também é uma dúvida de muitas pessoas. O primeiro custo que a gente tem é o IOF, mas ele só vai incidir se a gente resgatar o nosso investimento com menos de 30 dias, tá? Se a gente deixar o nosso dinheiro investido ali por mais de 30 dias, esse IOF é zerado e a gente não precisa se preocupar. O segundo custo que a gente tem é a taxa de custódia. A taxa de custódia é de 0,2% ao ano, beleza? E a taxa de custódia incide em todos os títulos do Tesouro Direto. Só que o Tesouro Selic, ele é uma exceção. Por quê? Porque a taxa de custódia só vai incidir no Tesouro Selic em investimentos acima de R$ 10.000. Então, se você investe menos do que R$ 10.000, você não tem taxa de custódia no Tesouro Selic. Você só vai ter a taxa de custódia se você investir mais do que R$ 10.000. E a taxa de custódia vai ser apenas sobre o que exceder os R$ 10.000. Então, vamos supor, você tem investido R$ 12.000. Os 0,2% não vai incidir em cima dos 12.000, vai incidir apenas em cima dos 2.000 que excederam os R$ 10.000. Essa regra é válida apenas para o Tesouro Selic, tá? E o outro custo que a gente tem, que a gente também não tem para onde fugir, é o famoso imposto de renda que a gente tem na nossa tabela regressiva. Quanto mais tempo a gente deixa investido, menos imposto a gente paga. E uma coisa muito importante de lembrar é que o imposto de renda ele vai incidir apenas sobre o nosso rendimento e não sobre o nosso valor aplicado ali, tá?
E fala pra mim, você já tomou algum susto quando você abriu a conta da sua corretora ou banco e viu ali o teu rendimento negativo no Tesouro Direto? Que eu sei que isso já aconteceu com muitas pessoas, inclusive já recebi mensagem de pessoas falando que investiu no Tesouro Pré-fixado, acabou vendo o dinheiro ficando negativo, não conseguiu ver o dinheiro negativo, resgatou do Tesouro Pré-fixado e voltou para a poupança. Isso aconteceu porque o Tesouro Direto ele é um investimento ruim? Não. Isso aconteceu porque o investidor ele não conhecia o efeito da marcação a mercado. E justamente por ele não conhecer o efeito da marcação a mercado, ele acabou resgatando o dinheiro dele antes e acabou tendo uma rentabilidade negativa, ele acabou perdendo dinheiro. Se ele soubesse da marcação a mercado, ele teria pensado 2 vezes antes de investir no Tesouro Pré-fixado, caso ele precisasse do dinheiro antes do vencimento desse título. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e espero que agora você não erre mais quando for investir no Tesouro Direto e invista consciente para acabar não perdendo dinheiro no local onde é para ser o investimento mais seguro do nosso país. Então eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos que saem às terças, quintas e sábado, às 7 horas da noite, que eu tenho certeza que esses conteúdos vão continuar auxiliando e muito a sua jornada como investidor. E é claro, não esquece do seu like, porque assim o YouTube ele vai entender que o conteúdo foi relevante e vai recomendar para muito mais pessoas. Então, um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.